Isso. E aqui eu posso já fazer. Sim. Você vai fazer a pergunta, eu vou dizer boa noite a todos aí, né? Daí depois eu edito, né? É Paulo, né, teu nome, né? É João Paulo. João Paulo. Boa noite a todos, estamos começando a partir de agora o podcast Clube dos 13, onde sempre estará aqui um convidado especial para contar a sua história no esporte. Hoje estamos aqui com o Valdir, que vai contar a sua história na corrida de rua. Seja bem-vindo, Valdir. Ok, obrigado. Boa noite a todos. Obrigado aí, João Paulo, pela oportunidade aí de estar contando um pouquinho da minha história nas corridas de rua. Então, para começar, Valdir, gostaria que você contasse para nós como você começou na corrida de rua. Então, eu fui uma situação assim que, devido a um problema de saúde da minha mãe, eu tinha feito uma promessa, né? Onde eu tinha que fazer uns 50 quilômetros de caminhada, se ela se recuperasse. E com a graça de Deus, ela se recuperou. E aí, diante disso, eu fui para pagar nessa promessa, e acabei sentindo, fiz 42 quilômetros e não concluí a prova, o percurso, vamos dizer assim. E aí, diante disso, eu comecei a treinar. A minha mãe, até por parte dela, disse, não, faz o 8 quilômetros que faltou aí. Eu disse, não, mas promessa é promessa, eu vou cumprir. E aí comecei a fazer 10 quilômetros, 8, 15, onde eu conheci dois caras aí que a gente é super amigo. A gente já era amigo e a amizade ficou maior ainda, foi o João Córdova aí e o Clenilson. Pode-se dizer que foram meus padrinhos aí das corridas de rua. E diante disso, duas vezes, depois 2 anos seguidos, eles até não só me ajudaram na parte de treino, como também foram parceiro comigo, foram junto com esses 50 quilômetros. Outro colega também, o Júlio que já corre há bastante tempo aí, corre maratonas aí, foram junto a fazer esse desafio onde a gente fez correndinho 50 quilômetros. E aí começou a histórias, como eu tive bastante dica deles aí, e comecei a treinar, a participar de corridas, e virou um vício legal, assim. Comecei a participar e não deu mais vontade de parar. Então, aí eu acho que foi o início de tudo foi por aí. Valdir, eu gostaria que você contasse a sua rotina de treinos. Você treina sozinho ou você treina em grupo? Então, João Paulo, eu tenho treinador aí faz uns 4 anos mais ou menos, tenho o acompanhamento de assessoria do profissional, aí vamos dizer o Thiago Mecabo, que é um cara que já é atleta profissional, correu até pela seleção brasileira já, e então eu tenho acompanhamento de treino com ele. Alguns treinos assim eu faço com os colegas do grupo também, assim, conforme às vezes a gente no estádio ou no aeroporto a gente marca ali, dependendo do horário, conforme a disponibilidade também, né? Porque como eu trabalho em turno, nem sempre eu consigo encaixar, né? Mas sempre que possível a gente faz alguns treinos junto, às vezes faço alguns treinos sozinho, mais ou menos e a rotina de treino é mais ou menos por aí. Gostaria que você contasse para nós se você já teve alguma lesão, algumas dores no joelho correndo e como você lidou com isso. Então, João Paulo, na verdade, agora, esse último ano que eu comecei começou a ter alguns tipos de lesões, assim. Em joelho até que não, mas foi na parte do ciático. Eu já estou tratando, estou alguns meses tratando, que a idade não chega sozinha. Acabei de fazer 53 anos aí no último sábado, final de semana. Então, aí, e devido até a rotina de treinos, uma coisa que eu falho às vezes, assim, digo que é com uma falha, eu preciso fazer fortalecimento e às vezes não faço como deveria, né? Eu tenho que frequentar mais academia, mas vou estar retornando aí à academia e para ter mais cuidado nessa parte aí, né? Para fortalecer mais aí a musculatura. Valdir, o que você acha sobre os suplementos para os corredores? Cara, é super bacana para eu particularmente, eu tomo a creatina e tomo outros tipos de sucos aí naturais aí, mas é benéfico, assim, ajuda e bastante, assim, né? Uma dica que você queira dar para quem está começando na corrida de rua? Então, João Paulo, a gente nota aí que hoje, na verdade, aumentou nesses últimos anos aí, a atividade física que mais aumentou aí foi a parte das corridas de rua. Porque é você ir, colocou um tênis ali e vai embora e assim a gente nota também que tem bastante pessoas um ajudando o outro aí.
É sempre procurar, assim, correr em grupos, um dando dica, ajudando. E hoje você consegue, tem vários meios aqui também de comunicação, que você consegue pegar é, treinos para você fazer, e você correndo, assim, em grupos, ajudando. Hoje a gente tem alguns grupos que estão correndo, fora o nosso aqui do Corre Coreia, tem alguns grupos aí que treinam aí 3 vezes por semana, e até mais, e é bacana isso aí. Então, a dica é sempre ter um cuidado, assim, não procurar, não forçar muito, ir mais ou menos tentando ir aprimorando cada vez mais, pegando mais conhecimento, quando não sair muito forte, né? Então sai nos ritmos mais ou menos conforme aquilo que vai evoluindo. Conforme vai evoluindo, tu vai tendo a evolução, você já vai tendo mais conhecimento também, você vai sabendo os teus limites do teu corpo também, né? Uma dúvida que os corredores novos que estão começando agora é sobre o tênis para usar. Você tem uma dica de algum tênis? Cara, então assim, ó, tênis, de repente, o tênis ali que é um tênis bom para um corredor, para o outro já não é tanto, o outro já tem uma dica de um outro tênis. Eu particularmente, eu gosto dos tênis assim para treinos de rodagem, os tênis da Olympus, o Corre 4, o da Fila, eu uso também ali o Race Silva ali, o T2 Turbo também da Fila, e eu particularmente gosto de provas mais rápidas, então para isso estou usando agora do Adidas Adizero, o da Olímpicos também com placa, são tênis com placa, né? O Supla também, então um tênis muito bom. E como eu disse, de repente um tênis ali para mim cai melhor, eu acho melhor e de Cada um tem repente, sua particularidade, né? exato, cada um tem isso, exatamente. Valdir, eu gostaria que você contasse para nós a sua média de tempo por distância. Então, como eu acabei de falar, eu gosto de provas rápidas ali. O meu melhor tempo na prova dos 5 quilômetros aí foi 18 minutos e 25 segundos. Nos 10 quilômetros aí eu cheguei a fazer em 38. Os 21 já corri para 1h30, 1h29, os 21 quilômetros. Os 15 para 1 hora e 2. Então, como eu disse, mas eu gosto, de precisar fazer umas provas longas, assim, até faço treinos longos, às vezes é bom fazer, né? Mas ainda gosto de provas mais curta e rápida, né? Valdir, sobre a alimentação. É preciso ter uma dieta equilibrada e uma alimentação adequada para a prática do esporte na corrida de rua? Com certeza, se você fazer cuidar dessa parte da alimentação, ter uma dieta e procurar alimentos mais saudáveis, vai te ajudar, com certeza. Eu, na verdade, peco muito nessa parte. Eu como meio que de tudo ali, mas assim, cuido muito para não faltar a parte de proteína, essas coisas que sempre eu estou comendo, ômega 3 também, né? E alguns suplementos, assim, para te dar Mas sem dúvida, assim, que, claro, uma alimentação. As frutas? As frutas, exato. Uma alimentação tu fazer uma bem regada ali vai te ajudar aí muito. Sobre esse troféu, tu quer comentar alguma coisa? Esse troféu que tu trouxe aqui, Valdir? Cara, esse troféu, tu me fez a pergunta ali, algum troféu que para você te marcou mais, o mais importante. Todos são muito importantes, porque cada um tem uma história. Teve uma, nossa, não vai dar, tu tá chegando ao teu limite no final da prova, acho que aqui não vai dar. Um outro lá, pô, ó, você ficou entre os 3 da geral, ou entre os 5 da geral. Então, cada um tem tava muito quente. Mas esse em si, esse foi eu acho que não sei se vai ter uma pergunta mais à frente ali, que também a questão desse troféu, ele tem uma importância muito grande, foi uma das provas, assim, muito desafiadora. Foi na areia, foi em equipe, então geralmente as corridas você está correndo, é você e você, né? E essa foi uma equipe, nós estava em Octeto Master, onde a gente ficou campeão, na travessia Torres-Tramandaí, onde que é um percurso de 84 quilômetros, só na areia, e eu fiz a segunda PR no ano passado, aí fiz 10 quilômetros ali, e onde a gente ficou campeão aí geral aí no Octeto, que era composto aí por 7 atletas masculinos e um feminino. Então, em 8 atletas nós estávamos e a gente conseguiu. Esse ano passado, infelizmente, não deu, não consegui concluir a prova, né? Que era para a gente estar trazendo o bicampeonato ali, mas faz parte, a corrida é assim também, tem horas que dá tudo certo e horas a gente não. Mas esse troféu tem um significado importantíssimo, assim. Diante disso, eu fiz uma amizade grande, eu corri pela equipe da AVA de Vacaria, os atletas eram do Rio Grande do Sul e eu fui daqui representando, hein? De certa forma a AVA, mas também o município de Correia Pinto estava representando também. Tu é natural do Rio Grande do Sul? Exato, eu sou natural do Rio Grande do Sul, Lagoa Vermelha. Tu veio morar faz
quanto tempo aqui no Eu vim, Correia Pinto? Você veio direto? eu vim isso, saí da Lagoa Vermelha e vim em 1999, fazendo exatos aí 27 anos. Sobre os 4 tipos de corridas, tem a corrida de rua, a corrida de pista, a corrida montanha e a corrida de revezamento. Qual, assim, que tu quer destacar para nós aí que tu gosta de correr? Então, essa de montanhas aí eu acho que não sei se eu me adaptaria bem. Eu acho que não, porque como eu acabei de falar, eu gosto de provas rápidas, assim. A de revezamento, entra nessa que tu falou ali, que eu corri, gostei e muito, mas é algo que você tem que estar bem preparado, não somente fisicamente, como psicologicamente, porque você tem uma equipe ali. Então, como aconteceu, eu acabei de falar, uma prova que você vai bem, tá tudo certo. Se não ir tão bem, já você fica, às vezes, até se culpando. Quanto à questão do provas assim de pista, eu acho que eu ia adaptar bem. Como eu disse, eu gosto e treino muito ali na parte do estádio ali. Consigo fazer um ritmo bom, bastante volta. E corrida de rua também, né? Que é o que mais a gente participa aí. Gostaria que você destacasse, então, a galera que corre contigo aí Corre Coreia, que você disse? Exato, o grupo Corre Coreia aí a gente vem crescendo e cresceu bastante. O pessoal aí é sempre bem participativo, né? A gente hoje, eu lembro que bem no comecinho, no início ainda, claro que tínhamos mais velhos, mais os dinossauros da corrida, como eu sempre digo ali, mas o grupo foi crescendo muito. Então, de início eu lembro que era 4, 5, 6 aí que participavam numa prova, até porque os mais velhos, vamos dizer assim, de grupo, e eles corriam mais era maratona e, e meia maratona. Então, as provas hoje que cresceram muito são provas de 5 e 10. O número de participantes está dando bastante, então, e o grupo hoje, como voltando um pouquinho, as provas aí, geralmente, no nosso grupo tem dado mais de 10, 15, 20, sempre tem lotado uma van para ir participar em vários lugares aí de Santa Catarina, Rio Grande, a gente já foi em vários lugares também para participar de corrida. Sempre entre os atletas da corrida aqui de Correia Pinto, eles sempre destacam você como o corredor mais veloz entre eles. Gostaria de saber, treinamento, é uma dávida de Deus, essa tua velocidade? Então, João Paulo, eu assim, eu tenho outros também ali que a gente já vem acompanhando e eu estou dividindo o treino com colegas também e já vi que tem alguns aí que a curto prazo já vão estar na elite aí, devido a serem mais novos e tão bem dedicados e hoje está tudo estão tendo um acompanhamento melhor, de repente que muitos não tiveram e até mesmo eu comecei mais tarde, talvez, comecei com 45 anos aí, mas quanto à questão, assim, talvez eu até falo com os amigos, com a minha esposa, talvez tivesse até no meu DNA, se eu tivesse começado há anos atrás, ali na escola, em educação física, em corridas, assim, eu já ia mais ou menos, tinha um bom desenvolvimento. E porque tanto é que quando eu comecei na corrida, acho que na segunda prova, se eu não me engano, eu já estava correndo com 2 meses de treino, eu já estava correndo abaixo de 20, o que não é fácil correr uns 5 km abaixo de 20 minutos e eu já estava conseguindo isso. Tanto é que com 2, 3 meses eu já tinha participado de 3 provas e só não tinha pego o pódio na primeira. Nas outras 2 eu tinha conseguido pegar, tanto nos 10 como nos 5 km. Então eu acredito que talvez tivesse o meu DNA e eu fui procurando pegar conhecimento dos mais velhos que foram me passando e depois peguei um profissional, vamos dizer assim, uma parte que me deu mais um suporte e foi me passando mais conhecimento. Hoje que eu procuro, tento passar para os mais novos do grupo, ou para quem queira, né? Então a gente procura passar também isso e fazer alguns treinos junto que eu faço, mas dando dica também, né? Com quantos anos tu começou a correr, Valdir? Eu comecei com 45 anos. 45 anos de idade, foi onde que eu comecei. Primeira prova, eu lembro bem como se fosse hoje, muita ansiedade, porque você não tem a noção de tempo, nada. Eu lembro até, foi em Campos Novos, onde que mora até que é a parte da assessoria que me passa treino. Eu saí tão forte no primeiro quilômetro que eu fui passando e logo vi que estavam todos me passando novamente e eu pude, pô, fiz só 1 quilômetro, falta 4 ainda. Por isso que eu digo, a questão é a parte de conhecimento, experiência. Eu já vinha treinando bem, tinha condições, tinha, mas talvez fiz um bom tempo até, inclusive. Não peguei pódio lá, fiz um tempo para 19 minutos e 3 segundos, que é bom.
mas fiquei em quarto lugar na faixa etária. E depois disso, claro, que daí hoje eu já sei, hoje eu estou correndo, corro com os relógios, mas eu mais ou menos automaticamente correndo, não precisa nem estar olhando muito, eu sei que ritmo, que pace eu estou, o que eu tenho que fazer, se é a hora de puxar, a hora de manter. Então a gente é o tempo que me fez isso, aprender, ter esse aprendizado. Com o passar do tempo, você foi só se aperfeiçoando. Exato, exatamente, só aperfeiçoando, assim, melhorando, né? Gostaria que você destacasse mais o que você comentou ali, quantas corridas você disputou e quantas vitórias você estava comentando ali. Eu até estava olhando ali, fiz uma planilha ali, né? Eu, até o momento, eu tenho, assim, devido à minha escala ali de trabalho, eu não consigo participar como eu gostaria de tantas provas, né? Mas eu tenho 64 participações. Eu tenho, ao total ali, salvo engano, dá 59 pódios, dos quais aí é 16 pódios entre os 5 da geral, de todas as idades, que não é fácil, né? Tu tá aí no meio da piazada com 53 anos aí, tá chegando aí entre os 5 aí, mas eu tenho 16 entre as provas de 5 e 10 e 27 primeiros lugares aí mais um número de 12, se não me engano, 12 segundo lugares e um ou dois terceiro na faixa etária. Valdir, a experiência conta muito. No caso, você saber o limite do seu corpo na corrida, ali você ter, tipo assim, um atalho, uma coisa assim, para você, na hora do vamos ver ali da corrida, na hora da chegada ali, tu conseguir passar esses atletas mais novos. Hein? Então, João Paulo, como eu acabei de falar, eu procuro assim, o treinador me passa ali sempre, antes de qualquer prova, seja de 5 ou 10 quilômetros, eu faço 2 quilômetros só para aquecer. Isso é antes da largada aí, né? Então, 2 quilômetros para aquecer, para daí na hora da prova. Quanto a, vamos dizer, tática, eu procuro sair antes eu saía mais lá atrás, lá, porque hoje tem chip, então você vai salve os 5 primeiros aí que vai ser tempo bruto, os demais é tempo líquido. Então, eu procuro sair mais ali na frente ali. Quem tiver que me passar, vai me passar, que tem os caras mais fortes, claro. E aí eu tento manter. Aí, conforme eu andei 2, 3 quilômetros, aí eu já começo a pensar, não, agora falta pouco. Aí eu tento puxando mais o que eu posso. E aí o último quilômetro, aí quando vai chegando perto da linha de chegada, a gente consegue crescer, a gente consegue. É aquele último gás lá, não, agora é tudo nada, vamos fazer, dá o que der. E é mais ou menos por aí. Então, a dica que você pode dar para quem está começando ali, como você começou também, não é chegar e já querer pódio, né? Sempre tá. Exato. Vai sempre chegar a tua hora certa, né? Exato, João Paulo. Então, assim, ó, isso aconteceu comigo, até posso até contar nessa linha boa essa tua pergunta, porque eu fiz a primeira prova que eu fiz esse tempo e fiquei em quarto. E passei mal, nossa, cheguei mal, porque ansioso, eu fiquei muito ansioso. E diante disso, eu até pensei, não, vou desistir, isso aqui não é para mim. Nossa, muito mal, que loucura uma prova dessas aqui. Mas eu, ao mesmo tempo, eu pensei, pô, mas eu venho treinando e treinando bem, eu não vou desistir, eu vou tentar. E aí, isso eu tinha corrido 5 quilômetros em Campos Novos. Aí teve uma prova da Corrida do Bem, que eu sempre comento com o pessoal da lá, assim, as corridas do SESI. Eu peguei pódio em todas as provas lá, inclusive a maioria eu peguei na geral industriária e algumas na geral, junto aí entre os 5, como eu falei. Eu fui lá e corri os 10 lá e fiquei em primeiro lugar da faixa etária e fiquei em quarto lugar geral industriário, que é onde você já pega também, é só para a parte de quem se inscreveu na parte de indústria, né? E porém é de todas as idades também. Então, e daí fiz uns 10, fiz um bom tempo, assim, eu tava com 2 ou 3 meses, eu corri para 41 minutos e 11 segundos, essa prova dos 10 lá. E aonde, aí começou, não, mas daí comecei a gostar, como se diz, comecei a gostar da brincadeira. E aí depois, o segundo foi aqui em Correia Pinto, eu gostei muito, foi numa prova que saiu ali do campo lá do São João, era 5 quilômetros ali, né? E eu fiquei em quarto lugar geral e primeiro lugar aí da faixa etária, onde que hoje as faixas etárias são de 5 em 5 anos, né? Aquela ali pegava das idades mais novas, pegava de 36 anos para cima, e eu já estava com 40 e poucos anos, 46, 47, não vou me lembrar bem a idade, mas eu fiz uma boa prova, assim, fiz então, e daí a história por si só conta, daí foi. E além de gostar, tem que ter persistência, né, para continuar na corrida, né? Muitos começam e desistem, né? Exato, e isso acontece muito disso, de repente, é que nem eu acabei de falar, comigo quase que
passou por essa parte. Outra coisa importante, assim, João Paulo, que às vezes importante frisar, essa atividade física é muito boa. Então, assim, cada um tem um propósito. Eu, particularmente, e mais o nosso grupo, vários do grupo Corre Coreia, a gente corre para competir. É, alguns ali correm mais questão saúde, não pensa em competir. A competição é com ela mesma. Muitos, assim, corredores, então a competição é com eles mesmos. Nós, muitos, assim, que a gente que corre, gosta de correr e vai lá, a gente corre mesmo. Por isso que eu digo, já se prepara, já cuida toda essa parte em ritmo de competição. Eu sou muito competitivo, como tem outros do grupo que são também. E então, mas as duas partes é importante, que seja quem corre só por saúde, quem corre para competir. Então, essas aí são importantes é você estar realizando, tá? Você está fazendo uma atividade física. Então, Valdir, quero que você fique à vontade para mandar um abraço para todos esses corredores que correm aí no Corre Coreia. Com certeza, aqui para mim, não vou citar o nome aqui porque o grupo é grande, o Corre Coreia, mas assim, eu quero um abração a todos do grupo Corre Coreia e dizer assim que eu sou um cara muito grato, muito feliz aí e de estar fazendo parte do grupo e que sempre eu vou estar procurando representar da melhor forma, da melhor maneira possível o grupo Corre Coreia. Que quando o pessoal me acolheu ali, hoje o grupo cresceu bastante e o que eu puder estar ajudando, eu vou ajudar também, seja para quem está iniciando ou para talvez alguns mais experientes, mas de repente a gente tem algo para passar também para eles. Vai ser sempre um prazer aí. E o prazer é enorme de eu estar vestindo essa camisa do Grupo Corre Coreia. Além do grupo masculino, tem o grupo feminino também do Corre Coreia. Exato, não, nós temos as guerreiras aí, até hoje eu fiz um treino, uns quilômetros com o Dr. Vanin e mais as guerreiras aí. A gente sempre fala, o guerreiro, os guerreiros, guerreira, e são mesmo assim, porque tu levantar aí 5 horas da manhã, 5h30, para muitos de repente, exageros, estão ficando doidos. Mas, cara, é uma doidice boa aí, porque é viciante e um vício bom aí, atividade física. Mas como eu falei, o grupo Corre Coreia aí é um grupo que está com conhecimento muito grande em vários lugares aí, então a gente tem uma amizade. Outra coisa assim, não só eu como os outros integrantes do grupo, onde a gente vai, a gente sempre é bem recebido nas outras cidades, pelos outros grupos, e importante isso, a corrida faz isso, além do bem-estar com você, uma válvula de escape até para tantas coisas assim, você está correndo, ela vai te ajudar. A questão da amizade, amizade com atletas de várias cidades aí, na hora, no momento da prova, é uma competição, você está competindo, mas terminou, cara, é um dando os parabéns para o outro e... Acho que a maior riqueza que nós temos na vida é a amizade, né? Exatamente, falou tudo, João Paulo, bem isso mesmo. Queria estender também o convite aqui para as mulheres da corrida também, do Corre Coreia, que quiserem vir aqui no podcast e contar a história delas, pode vir aqui, que as portas sempre estarão abertas. Então, aí tenho certeza, e tem várias guerreiras aí que tem uma história muito bacana e muito bonita também aí. Então, Valdir, para a gente encerrar o podcast de hoje, eu gostaria que você deixasse suas considerações finais aí. Então, eu posso agradecer mais uma vez você pela oportunidade. É um negócio bacana isso que você está fazendo. Eu já era para ter vindo bem antes, eu tinha feito o convite, mas a hora eu vou. Então... Tudo tem seu tempo certo, né, Exatamente. E voltando assim, dar os parabéns também, não somente ao Grupo Corre Coreia, mas esses outros que estão fazendo atividade física hoje, que hoje tem outros grupos que estão marcando horário e fazendo treino e já estão com uns dias ali, e a gente vê assim a alegria deles ali, tá, alguns que estão iniciando e quando vejo estão fazendo 3 quilômetros, quando vejo estão fazendo 5, é muito bacana ver isso aí, é muito legal. Né? O esporte em geral é bom, né? Tá praticando vôlei, futebol, basquete, tudo isso é legal, né, cara? Exatamente. Claro que eu estou falando da corrida, porque daí é na área que eu estou, então eu tenho que e como cresceu bastante, que nem eu falei, a corrida, mas eu torço por todos os esportes, tanto é que todas as corridas do time de futebol de salão aqui, eu sempre que possível, que eu tenho tempo disponível, estou indo assistir os jogos ali, torcendo muito ali, pelo pessoal, pela equipe. Então, para a gente encerrar, então, o podcast de hoje, gostaria de agradecer mais uma vez aqui a vinda do Valdir aí, que ele possa vir mais vezes e contar mais histórias aí, mais conquistas, né, Valdir? Se Deus quiser, vamos lá, vai ser um prazer. Então é isso, galera. A gente fecha o programa de hoje por aqui, o podcast de hoje aí, agradecendo. Até a próxima. Valeu.
Fechou? Só eu não sei se eu não fiquei muito olhando pra você, não tinha que olhar pra lá, eu tenho que estar conversando, ou faz parte olhar aqui na filmação? Faz Tá? parte. Eu esqueci de perguntar se eu tinha que estar olhando pra câmera, respondendo pra você aqui. Mas qualquer coisa você vai dar umas editadas, dar uns cortes pra ver. Vamos ver Não, como. mas Tá? Você acha que ficou bacana? Fica assim, porque daí a câmera ela foca inteira aqui, vai pegar tudo aqui. Daí, tá. daí faz Não importa, parte, né? né? Daí faz parte. As respostas, mais ou menos, foi aquilo que era pra ouvir, João Paulo, o que você acha? Não, é isso aí mesmo.